Meu marido inventou ser estéril por 10 anos enquanto me usava como plano B, para sustentar seus 2 filhos secretos. Por 10 anos, Ricardo foi a minha rocha. Ele era carinhoso, atencioso e ele era, segundo os médicos, estéril. Passamos uma década aceitando a azoospermia irreversível como nossa cicatriz. Nossa felicidade, ele dizia, estava em nós. Ele me consolou pela minha dor, e eu o perdoei pelo que não era culpa dele. Na verdade, ele mentiu por uma década inteira, e eu só descobri em um sábado chuvoso, quando o cheiro de pinho e canela do nosso quarto foi engolido pelo cheiro de traição. Ricardo não era estéril. Ele tinha 2 filhos escondidos, e a prova estava em uma caixa de charutos. Tínhamos investido naquela casa, naquela vida, na nossa carreira. Eu aceitei a dor de não ser mãe, transformando-a em uma cicatriz que Ricardo, o marido perfeito, ajudava a curar. Ele era meu porto seguro. As viagens de pesca que ele fazia a cada 2 meses eram apenas a válvula de escape de um homem sobrecarregado pelo trabalho, ou assim eu acreditava. Eu estava em casa, organizando a estante da sala, quando encontrei uma caixa de charutos antigos, presente do pai dele. Estava escondida sob livros que ele jamais lera. Abri, esperando papelada antiga ou charutos secos. O que encontrei fez o ar prender nos meus pulmões. Eram 3 fotos Polaroid. Uma mulher morena sorridente segurando um recém-nascido. Outra foto, a mesma mulher com um menino de uns 4 anos ao lado de Ricardo. Ele estava sorrindo, com o braço possessivamente ao redor dela e da criança. Na terceira foto a família estava completa. A mulher, o menino e uma menininha talvez de 2 anos. Os olhos daquelas crianças eram os olhos de Ricardo, a forma como ele franzia a testa quando estava concentrado. Uma onda de calor insuportável me subiu pelo pescoço, seguida por um frio paralisante que começou nos meus pés e subiu pela minha coluna. Senti o coração saltar no peito, batendo descontroladamente contra as costelas. Minhas mãos tremeram tanto que a caixa de charutos caiu no chão com um baque surdo. A náusea me atingiu, e eu me curvei, buscando desesperadamente por ar. Minhas pernas cederam, e eu caí de joelhos no chão frio. Não pode ser. Parente. Primo distante. Ricardo não faria isso. Ele me ama. O diagnóstico, ele me prometeu. Ele chorou. Ele é estéril. Ele mentiu. 10 anos. Ele me olhou nos olhos por uma década, enquanto ele tinha isso. Uma família inteira escondida. Quem é essa mulher? Os filhos, 2. Enquanto eu fazia planos para adoção, enquanto eu fazia tratamentos caríssimos, ele estava criando uma vida com outra pessoa. A cada 2 meses. Não era pesca. Era a outra vida dele. E ele tinha a audácia de me consolar, me abraçar. Meu Deus, a dor de não ser mãe, não era a dor da infertilidade. Era a dor de ser enganada, de ser a esposa de fachada, de ser feita de palhaça. Eu não consegui chorar. A fúria era seca, cortante. Peguei o celular e liguei para Daniel, meu irmão. Minha voz saiu estranha, um sussurro rouco e vazio. Daniel, preciso que você venha. Agora. Por favor, não pergunte. É o Ricardo. Daniel chegou em 15 minutos, pálido ao me ver no chão, segurando aquelas fotos como prova de um crime. Ele as pegou, e seu rosto se contorceu em fúria. Maria, o que é isso? Quem são essas crianças? Eu apenas apontei para a caixa de charutos. Daniel, com o pragmatismo que o caracterizava, vasculhou o resto e encontrou um envelope pardo amassado com o que parecia ser um extrato bancário. Daniel abriu o extrato. Era uma conta conjunta de Ricardo e a mulher das fotos, Lúcia S. A conta era usada apenas para pagamentos específicos, mensalidades escolares, plano de saúde infantil e um depósito mensal fixo, feito por Ricardo com o título Pensão Manutenção. Os depósitos ocorriam religiosamente há mais de 7 anos. O diagnóstico de esterilidade, o irreversível, era de 10 anos atrás. A mulher engravidou 1 ano depois de ele me jurar amor. A respiração de Daniel ficou pesada, quase um grunhido sufocado. Ele estava prestes a explodir. Eu, por outro lado, senti a raiva se condensar em uma frieza estratégica. Eu não estava mais paralisada. Minha cabeça doía, mas não era mais a dor do choque, era uma dor de propósito. A traição era grande demais para lágrimas. Exigia uma resposta fria e precisa. 7 anos. 2 vidas. Ele mentiu sobre o dinheiro. As desculpas. Ele dizia que estava investindo, crescendo. Tudo era para eles. E eu era a fachada.
a esposa que consolava o marido estéril. Ele me roubou a maternidade, me roubou a verdade, me roubou a chance de uma vida de verdade. Eu sou um investimento que ele planejava manter até a morte. Ele tem que voltar. Eu não quero um grito. Eu quero a confissão. Eu quero a destruição do sistema dele. Daniel ligou para Ricardo, com as mãos firmes, mas a voz carregada de veneno. Ricardo, sou Daniel. A Maria encontrou as fotos. E os extratos. Volta. Agora. Eu vou esperar você aqui. Se você demorar mais de 1 hora, juro que essa sua vidinha de pescaria vai virar manchete na outra cidade. Seus filhos e sua esposa vão saber de quem o papai deles realmente é. Você tem 60 minutos. Ricardo gaguejou e Daniel desligou. O confronto estava marcado. O silêncio na sala era aterrorizante. O tempo passava na cadência lenta e torturante da antecipação. Daniel andava de um lado para o outro. Eu permanecia sentada, em um estado de dormência que era apenas a calmaria antes do furacão. O conhecimento era um peso. A mentira não era um erro, mas um sistema, um castelo construído com cinismo sobre a minha boa-fé. Exatos 58 minutos após a ligação de Daniel, o motor familiar do carro de Ricardo parou na garagem. O barulho do portão elétrico parecia a trilha sonora de uma tragédia pessoal. Ele entrou pela porta, ensopado pela garoa e pálido. Seus olhos não demonstravam culpa, mas irritação por ter tido seu segredo exposto. Ricardo tentou se aproximar com a mão estendida, tentando usar a tática do meu amor. O que está acontecendo? Daniel interceptou, colocando-se como uma muralha entre nós, e apontou para as fotos e os extratos espalhados sobre a mesa de centro. Ricardo viu as provas e a máscara caiu. Tudo bem, ele sussurrou, a voz baixa, mas carregada de cinismo. Você descobriu. Não era para ser assim. Eu me levantei. Minha voz saiu estranhamente clara e fria. Não era para ser assim? Você me disse que era estéril, Ricardo. Você chorou no meu ombro. Eu passei 10 anos da minha vida tentando preencher um vazio que você me roubou. Me explica, por favor, como você é estéril e ao mesmo tempo pai de 2 crianças. Ricardo deu um passo para trás. Seus olhos desviaram dos meus. Eu estava de pé, mas meus joelhos pareciam feitos de gelatina. No entanto, uma energia fria e cortante subiu pela minha espinha. Era a adrenalina da sobrevivência, misturada com uma raiva que me dava foco. Meu coração batia com velocidade insana, mas minha mente estava estranhamente lenta, absorvendo cada detalhe da sua derrota. Ele está tentando minimizar. Ele acha que pode dar uma desculpa e que eu vou aceitar. O meu amor é um insulto. Não há mais nada a perder. Eu preciso da verdade completa. Não para perdoá-lo, mas para poder destruí-lo com precisão. Preciso saber por que ele me manteve. Ricardo suspirou, um som forçado de cansaço, e se sentou, adotando a postura da vítima. Ele começou a falar, e a cada palavra, a traição se tornava mais profunda. Maria, o diagnóstico de esterilidade era real na época, mas era temporário. Havia uma chance de reversão com o tratamento certo. Eu fiz o tratamento em segredo por 2 anos. Eu não queria te dar falsas esperanças caso não funcionasse. E funcionou, eu completei, minha voz um sussurro agudo. Sim, funcionou. Eu estava na cidade vizinha a trabalho e conheci a Lúcia. As coisas aconteceram. Eu engravidei ela, Maria. O Lucas foi um acidente. E depois veio a Sofia. Foi complicado. Complicado? Você é um bígamo emocional e financeiro. Você fez uma segunda filha enquanto me fazia chorar por não ter a primeira. Daniel sibilou. Ricardo evitou o olhar de Daniel e mirou o meu finalmente. Seus olhos tinham um brilho de desprezo que eu nunca tinha visto. Ele se levantou e caminhou em minha direção, parando a uma distância segura, como se eu fosse um explosivo prestes a detonar. Eu não podia deixar meus filhos desamparados. Eu os amo. Mas, eu não podia largar você. Não a Maria. Você é. A estabilidade. A sua família tem dinheiro, Maria. Seu pai me ajudou a crescer na empresa. A Lúcia, ela é uma moça simples. Se eu ficasse só com ela, nós seríamos pobres. Você era o plano de vida. O plano B se você quiser. O pilar financeiro e social. Eu te amo, Maria, mas o amor não paga contas. E eu sou um homem de responsabilidade. Eu não senti raiva. Senti nojo. Um asco tão profundo que me fez recuar um passo. O frio de antes deu lugar a uma onda de calor que me fez sentir suja e desgraçada.
Senti a saliva secar na minha boca e meu corpo tremer em repulsa, como se eu tivesse acabado de engolir veneno. Minha cabeça girava com a revelação da sua crueldade. Ele não me amava. Eu era uma conta bancária. Uma escada. A dor física era um contraponto bem-vindo à dor da sua confissão. O plano B. Ele me manteve na geladeira. 10 anos de casamento eram um investimento de longo prazo. O nojo é a única emoção pura que sobrou. Ele é um parasita que se alimentou da minha vida, da minha esperança. Ele me chamou de plano B, mas a verdade é que ele era o meu pior erro. Ele não merece a minha raiva. Ele merece o que for frio, cirúrgico e final. Eu vou destruir o castelo de cartas dele com um sopro. Eu entendi, eu disse, acenando lentamente com a cabeça. Você usou a esterilidade como desculpa para não ter filhos comigo, enquanto garantia a sua linhagem e a sua estabilidade financeira. Você é um parasita. Não coloque nesses termos, Maria. Eu o interrompi com um gesto de mão. Calha a boca, Ricardo. Você perdeu o direito de falar. Eu só queria a verdade, e você me deu. Agora é a minha vez de agir. Virei-me para Daniel, que observava tudo com a mandíbula travada. Daniel, me faz um favor. Ligue para o papai. Diga que o casamento acabou. Diga que o genro dele mentiu sobre a vida e usou nossa influência. Diga que eu preciso dele, e só dele, para assumir a direção da Ricardo e Associados, imediatamente. E peça a ele que comece a auditoria. Diga que ele deve cortar as asas do meu marido financeiramente. O pânico nos olhos de Ricardo era palpável. Ele sabia que o império que ele construiu era totalmente dependente da influência e do dinheiro do meu pai. Daniel, com um sorriso frio e satisfeito, pegou o telefone e saiu da sala para fazer a ligação. Eu me aproximei de Ricardo, que tentou me segurar. Não, Maria, por favor, não faça isso. Você não pode me tirar a empresa. É o meu futuro. E meus filhos? Quem vai pagar a escola deles? Você deveria ter pensado nos seus filhos antes de transformar sua esposa em um plano de aposentadoria, Ricardo, eu respondi, a voz de repente adquirindo um tom de autoridade que eu nunca havia usado com ele. Eu o soltei, peguei meu celular e desquei o número do advogado que Daniel havia me dado. Olá, sou Maria. Sou a esposa de Ricardo. Sim, eu quero dar entrada no divórcio. Eu tenho provas irrefutáveis de infidelidade continuada, fraude conjugal e uso de bens. Eu quero que seja um divórcio litigioso e imediato. Quero que a primeira ação seja um pedido de congelamento imediato de todos os ativos. A sensação era de leveza. O peso de 10 anos de mentiras foi retirado dos meus ombros. Minhas costas estavam retas. Meus pulmões se encheram de ar pela primeira vez em anos. Eu não era mais a estéril sofredora. Eu era a mulher que estava retomando o controle da sua vida, do seu dinheiro e da sua dignidade. Ricardo, ajoelhado no chão, tentou chorar, mas parecia mais um som engasgado de fúria. Ele perdeu. Eu o olhei uma última vez. Não senti amor, não senti ódio. Senti apenas a satisfação fria de quem acabou de arrancar um tumor. O rosto dele, contorcido em desespero, era a minha prova. Ele perdeu tudo. Ele me roubou 10 anos, mas eu roubei dele o futuro que ele arquitetou com tanto cinismo. A dor virá, mas a liberdade é mais forte. Eu não sou mais a Maria que chora por uma maternidade que nunca viria. Eu sou a Maria que vai construir a sua vida do zero, sem o parasita. A partir de agora, o meu futuro não tem plano B. É o único plano. Você tem 24 horas para tirar suas coisas pessoais desta casa. O meu advogado entrará em contato com o seu. Seus filhos, eles são problema seu agora. E não ouse dizer que sou estéril novamente. Eu não sou estéril. Você era o defeito. E eu acabei de descartá-lo. Eu peguei as fotos de Lúcia e das crianças e as guardei. A prova irrefutável de que a minha liberdade custou 10 anos de uma mentira bem contada.